Ontem, em uma audiência pública, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu a discussão sobre alíquotas diferenciadas para o setor de serviços e do agronegócio. Qual é a reforma tributária que nós temos que passar? Aquela possível, aquela que sair da Câmara dos Deputados, que for aprovada pelo Senado Federal e que for promulgada. A reforma só precisa ter dois eixos, isso também nós temos consenso. Ela precisa tributar no consumo, isso sem dúvida nenhuma, e temos que unificar impostos. Então, esta unificação, se vai ser um IVA único ou dual, se nós estamos ter um imposto seletivo ou não, esta é uma decisão democrática a ser feita depois de uma discussão política dentro do Congresso Nacional. Se nós temos unidade, né, de pensamento de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos, eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze, né, ela resolve um problema interno, um problema de finanças, né, um problema de credibilidade do governo, não gastar mais do que arrecada, não virar o ano de 2024 com déficit fiscal, garantir estabilidade da dívida em relação ao PIB. Isso é um dever de casa que nós temos que fazer dentro do Congresso, dentro do Executivo. Então, o arcabouço fiscal é a bala de bronze, para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, né, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Em relação ao agro, é um assunto que eu conheço um pouquinho, né, eu sou do agro. Há que se fazer uma diferença do agro, do pequeno, da agricultura familiar, do pequeno, do médio para o grande. É importante fazer essa diferenciação, porque na cadeia também, por conta da exportação, ele não é onerado, então ele ganha aí com aquele que é pequeno. Eu sei que a frente parlamentar fala de algo como um simples rural, é uma coisa a ser discutida dentro do Congresso Nacional, se perceber que vai haver, porque há uma informação, não sei se ela é verdadeira, que o agro tem algo em torno de resíduo tributário, algo em torno de 12%. Então, se houver a necessidade de se discutir um agro, um simples rural, desde que com parâmetros muito bem definidos, para não pegar o grande, para pegar realmente o pequeno, que é aquele que depende, o CPF dele, né? Ele vive mais como pessoa física do que como pessoa jurídica. Eu não vejo assim um regime específico, muito focado, é o relator que vai ter a palavra e os senhores. Vamos ampliar esse tema da reforma tributária e os possíveis impactos ao setor agropecuário, como o aumento da carga tributária, a alta dos custos de produção e a redução da margem de lucro do produtor, que a gente vai conversar agora com o economista e chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que está lá no Rio Grande do Sul. Da Luz, você acabou de ouvir a ministra aí falando, né, sobre privilegiar, em termos de tributação, o pequeno produtor. O que você acha disso? Né? Isso vai ser viável economicamente? Como é que isso funciona na tua cabeça? Boa noite, da Luz. Boa noite, Petri. Boa noite, Daúde. Se essas são as balas que nós temos na nossa cartucheira, nós vamos perder a guerra, se essas são as nossas balas. Em primeiro lugar, eu acho importante dizer, Petri, que não se faz justiça social com tributação. Justiça social se faz com gasto público. Isso é um princípio antiquíssimo sobre tributação. Não se faz justiça social com tributação. Então, a ministra começa muito mal quando pensa, e o pequeno, o médio... Não. A forma de pagar impostos, ela tem que ser uma, independente do tamanho. Não se pode ter preconceito tributário. Se se entende que os pequenos tenham que ter um tratamento diferenciado, que se faça com o gasto e não com a forma de se tributar. A reforma tributária não é do governo. É importante deixar claro, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 são do Congresso Nacional. Elas não são do governo. Então não vem com essa de bala de prata do governo, que não tem nada de governo aí. São do Congresso. É necessário aprovarmos uma reforma tributária. Mas tem que ser uma reforma tributária que tenha realmente um compromisso de tornar a situação que estamos vivendo, temos um dos piores sistemas tributários no mundo, em algo realmente inovador, em algo parecido com o que tem nos países desenvolvidos, e que trate o agronegócio, independente de pequeno, de médio, de grande, com o respeito que ele merece. Afinal de contas, os produtores rurais pagam sim muitos impostos, mesmo aqueles que exportam.
Afinal de contas, quando compra combustível não recebe crédito, quando compra fertilizante defensivo, porque sim, eles têm impostos, não recebem crédito. A manutenção das máquinas, olha o custo que são que compõem esse item, cheio de impostos, não recebe um centavo de crédito tributário. Então, os produtores pagam muito imposto para produzir. Então, tem que ter uma reforma tributária com o pagamento lá no destino e não na origem, e fazendo com que o produtor não seja mais onerado do que é, como a CNA tem apresentado aí vários estudos mostrando a importância de termos essa preocupação. E você sabe, Daluz, que o Miguel Daúde, que está aqui com a gente também, já várias edições do Rural Notícias têm falado que ele acredita que o agro não vai escapar dessa reforma tributária, não é isso, Daúde? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quais são os pontos mais vulneráveis nesse momento para o agro em termos aí de possível tributação. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, meu amigo da Luz. Bom, Petri, eu tenho um sentimento muito claro a respeito disso. O arcabouço fiscal ou as novas metas, né, que o governo está estabelecendo, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai onerar a produção rural. A Simone a ministra deixou muito claro. Uma coisa é o pequeno produtor, outra coisa é aquele produtor que exporta, e nós estamos cometendo uma injustiça com o pequeno produtor que tem uma tributação maior. Eu acho que o governo está usando uma estratégia com essa questão da reforma tributária, mas eu não percebo que ele está tão interessado na reforma tributária, porque ele vai ter um debate muito grande. O que ele quer é fazer essas mudanças, é reonerar a economia em setores que não é onerado, né, que não tem tributação, e aí ele vai levar isso mais para frente. Mesmo porque ele tem tempo, ele precisa, até o começo de agosto, resolver essa questão da substituição do teto de gasto com essas novas metas fiscais. Ele acertando isso, a reforma tributária vai levar uma discussão um pouco diferente. Então, o que nós temos que tomar cuidado, viu, Daluz, é nessas medidas fiscais, porque ele vai dizer, não, nós vamos fazer dessa forma, mas lá na frente nós vamos fazer vamos voltar com o imposto, não vamos onerar a cesta básica na mesma proporção, e vai jogar, né? Mas o que ele quer mesmo são essas metas fiscais para fazer o equilíbrio das contas públicas e onerar aqueles que hoje não pagam impostos. A ministra deixou muito claro. E vem bucha aí, viu, Pedro? Pode contar com isso. Eu só quero acreditar que a bancada, hoje, da Frente Parlamentar, vai fazer face a essa situação que nós teremos aí pela frente. E diante desse cenário da Luz apresentado pelo Daúde, né, as possibilidades aí, como é que tem sido o diálogo da Farsul, né, com o governo e também com a FPA? Bom, nós tivemos reunidos com a nossa bancada agora na segunda-feira. Tivemos uma reunião na Farsul com a bancada gaúcha no Congresso. A maior parte dela, evidentemente, que faz parte da bancada ruralista, mas não só membros da bancada ruralista, e nós apresentamos as nossas preocupações, dentre elas a questão da reforma tributária. Nós somos favoráveis a se fazer uma reforma tributária, não há dúvida. Precisamos simplificar. O que não pode acontecer, e nós não vamos aceitar, é usar algo positivo, como é uma simplificação de impostos, uma reforma tributária, a aumentar a carga. Isso nós não vamos aceitar de forma nenhuma. Porque, sim, o Daúde está certo. A sanha que está sendo apresentada é de aumentar a arrecadação. E isso está, sim, nos trazendo preocupações. Não compreender como é que o produtor paga impostos através dos custos, isso nos preocupa demais quando uma ministra de Planejamento expressa o seu entendimento dessa forma. Tem algumas coisas que para nós são importantíssimas. Tributo no destino, jamais na origem. Não se tributa a produção, não se tributa exportação e não se tributa investimento. Nenhum sistema tributário razoável tributa produção, exportação ou investimento. Isso é um tiro no pé. Isso diminui a atividade econômica. Perfeito. Se tributa consumo. Quem vai consumir é que pague o imposto daquilo que a pessoa vai consumir.